Olá, fazendeiro! No vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer o Community Center de Stardew Valley. Você vai precisar de papel pluma, moldes em escala, estilete, régua de metal e mais um monte de coisa que está na descrição do vídeo. A primeira coisa é passar os moldes para o papel pluma, lembrando que precisamos de 2 frentes e 2 ladinhos. Com uma chave Phillips eu arranhei a folha de papel craft para imitar a textura de madeira, cortei tirinhas e fixei na fachada usando fita dupla face. Também utilizei papel texturizado para fazer os detalhes da porta e o acabamento nas quinas da maquete. Prendi tudo com alfinete. Escolhi o lado que eu achei mais feinho e fiz um furo. Esse vai ser o lado abandonado do Community Center. O telhado foi feito com pedacinhos de papel paraná que eu colei com cola quente. Eu não colei na maquete porque eu queria poder abrir a tampa, mas se você não quiser abrir, você pode colar. De qualquer jeito, eu recomendo colar só no final, porque poder tirar o telhado facilita muito o manuseio da maquete. Para conseguir o encaixe perfeito das águas do telhado é muito simples. É só cobrir com fita crepe, desenhar o formato do telhado, descolar com cuidado e colar no material que você vai usar. Para fazer as telhas, eu usei tirinhas de papel fotográfico. Fiz uns cortes tentando imitar as telhas do jogo e colei. Depois eu aparei com a tesoura. Se eu fosse refazer, eu ia ter deixado um beiral um pouco maior, ia ter ficado mais bonito na maquete. Mas tô aqui lidando com as consequências dos meus atos. E fui levantando as telhas uma a uma e amassando as pontinhas para dar mais relevo. Depois eu fiz alguns furinhos no lado abandonado do telhado. O lado restaurado do Community Center tem uma chaminé, e aqui eu fiz ela com papel pluma. Pra quem assistiu meu vídeo anterior, o da Tartaruga Leão, eu usei a mesma técnica dos tijolinhos. Vou deixar o link aqui na descrição se você quiser assistir. Eu fiz também as escadinhas e a base das colunas com o mesmo material, papel pluma. Aqui eu tô fazendo a porta do lado abandonado de madeira balsa. Eu retirei o portal e depois eu fiz a marcação da textura da madeira usando uma tampa de caneta Bic. Cortei a janelinha e encaixei os detalhes da esquadria. Sem esquecer do buraquinho da porta. Coloquei o portal por cima e pintei com tinta marrom diluída. Eu retirei o molde naquele papel texturizado que fizemos mais cedo para o revestimento das fachadas, colei os relevinhos da porta, retirei as janelinhas e pintei com esse verde Shrek radioativo. Com o verde mais escuro, pintei as sombras de acordo com o jogo. Aqui eu tô aplicando Mod Podge com tinta preta para selar esse papel e preparar a superfície para pintura. Depois eu pintei com tinta acrílica terracota e fiz um dry brush com marrom escuro para simular o desgaste das telhas. Com um pincel mais fininho eu fui desenhando essas linhas para simular a luminosidade bem marcada do jogo. Tentei ser o mais fiel possível e fiz isso nesse telhado todo. Depois eu pintei com uma wash marrom para uniformizar tudo e tirei o excesso com um pedaço de papel toalha. Sem esquecer de pintar o buraquinho da chaminé, que eu esqueci de fazer o buraco. A pintura do Community Center vai seguir a mesma lógica. Primeiro eu selei tudo com a misturinha de Mod Podge e tinta acrílica, e depois eu pintei a fachada nesse tom rosa, meio roxo. Lembrando de pintar o ladinho também, sempre o ladinho à direita da fachada que você for pintar. Eu sempre achei que o Community Center abandonado fosse marrom, mas não é. Ele é um rosa meio roxo, meio ameixa, porém que pegou muito sol e desbotou. E aí ele ficou nesse marrom meio que finge que é marrom, mas ele não é marrom. E eu fiz a tinta misturando esses tons aqui. Pintei a escadinha nesse tom de concreto e as bases das colunas eu pintei de marrom escuro, assim como o acabamento das fachadas. Apliquei a wash, retirando o excesso com um pedacinho de papel toalha. E aqui eu retirei o excesso com o próprio pincel. É uma opção também, é só você tirar a água dele antes. Fiz um dry brush dos dois lados com tinta mais clara do que a que eu apliquei na fachada. E depois eu pintei a luzinha do jogo na parte de cima das tábuas. Decidi fazer o jardinzinho do lado do Community Center, então eu comecei com papel pluma, colei 3 folhas e retirei o pedacinho que vai ser a escada. Depois eu texturizei da mesma maneira que eu fiz com as escadinhas e a chaminé.
Aqui eu tô fazendo esse piso do jardim. Eu desenhei com a caneta e depois eu fui refinando os detalhes aplicando um pouco mais de pressão para arredondar os cantos das pedrinhas. Texturizei tudo com uma bolinha de papel alumínio amassado e cobri com Mod Podge. É sempre bom cobrir isopor e coisas feitas de espuma com Mod Podge porque isso tampa os furinhos da espuma. Pintei sem muito cuidado e passei um verde oliva no resto, porque eu vou aplicar grama estática depois e se algum pedacinho não grudar, não vai dar pra perceber. Apliquei a wash para ressaltar os detalhes da parte de pedra e tirei o excesso com papel toalha. Depois eu cortei uma base para colocar tudo. Arredondei as quinas com um estilete e pintei com Mod Podge e tinta acrílica verde. O jardim não muda quando a gente completa o Community Center, então eu fixei ele com cola quente para evitar que a base entorte com a cola. No lado que vai ficar a maquete, eu colei um pedaço de papel paraná também para evitar que a base entorte desse lado, mas a gente vai cobrir com grama estática mais pra frente, então nem vai dar pra ver. Coloquei um ímã, que é o que vai segurar a maquete no lugar. Depois eu passei cola em tudo e apliquei grama estática de 2mm da Woodland Scenics com um coador. Eu ainda não tenho aplicador de grama estática, então é legal passar um balão pertinho da grama para que as fibras fiquem em pezinhas. Não fica perfeito, mas fica bom o suficiente. Nessa parte da contenção de terra, eu fui aplicando fazendo um tufinho de grama com os dedos. Eu não me preocupei em deixar as fibras de pé porque a gente vai cobrir essa parte com a cerquinha do jardim, lembrando de retirar o excesso e guardar para usar em outra maquete depois, porque esse trem é muito caro. O banquinho do jardim foi feito de papel pluma também, exatamente do mesmo jeito que eu fiz as escadinhas. Essa técnica de tijolinho com espuma é muito boa e fácil de fazer. Se você tem interesse em fazer maquete algum dia, eu recomendo super que você comece por algo que tem esses tijolinhos. O efeito fica ótimo e você vai ficar com vontade de fazer mais coisa depois. Passei Mod Podge, pintei nesse tom de concreto e depois passei a wash e colei no lugarzinho dele. Aqui eu comecei a fazer as janelinhas. O modelo dessa janela seria uma veneziana de 2 folhas, e aqui eu tô fazendo a parte de abrir. O lado abandonado tem as janelinhas estragadas, então eu cortei um pedacinho de acordo com o jogo. As janelinhas eu fiz cortando pedacinhos de madeira balsa já atingidos com a wash e pressionando no lugar. Eu colei meio tortinho para evidenciar o abandono do Community Center. Colei a porta no lugar e usei uma tarraxinha de um brinco como maçaneta. As janelinhas do lado arrumadinho tem um vidro azul, então eu peguei essa embalagem plástica, pintei um lado de azul e colei atrás da janelinha com o lado brilhante para fora. Fiz o mesmo na porta verde Shrek radioativo e colei 2 brinquinhos no lugar das maçanetas. O relógio do Community Center foi feito com uma rodelinha de madeira balsa, que eu pintei de bege bem clarinho, e escrevi os números por cima. Pintei com um roxo bem escuro, quase preto depois. Colei uma tarraxinha no centro e para fazer os ponteiros eu usei um grampo de cabelo dourado para fazer o ponteiro das horas. E o dos minutos eu fiz com o resto dos brincos que eu usei como maçaneta na porta verde. E o relógio do lado abandonado tem os quebradinhos, não esquece, viu? As floreiras eu fiz com madeira balsa. Pintei o pedacinho de isopor dentro da floreira de verde para não aparecer, caso faltasse vegetação em algum lugarzinho. Deixei secar e depois eu apliquei uma misturinha de areia com cola para encher os buraquinhos entre a madeira e o isopor. Em cima disso eu apliquei o Bushes da Woodland Scenics na floreira. E eu fixei no lugarzinho dela abaixo das janelas. O lado abandonado foi tomado pelos Junimos, então tá cheio de vegetação saindo por todos os buraquinhos da maquete. Daí eu fui colocando bushes da Woodland Scenics tentando me manter fiel ao jogo, mas na hora de aplicar essas trepadeiras eu fugi um pouco da referência e eu fui colocando onde eu achei que ficaria melhor. Esses arames vieram junto com as florzinhas de papel. Eu achei muito bom esse efeito que deu.
A plaquinha da cidade eu fiz com um pedacinho de madeira balsa. Eu passei a tipografia pra madeira fazendo pressão numa lapiseira sem grafite e pintei com um roxo escuro. Grudei 2 elos dourados para serem os suportes e fixei no Community Center com alfinetes. Depois eu pintei os alfinetes de fixação da maquete de dourado. Não tem dourado na referência do jogo, mas é óbvio que eu tinha que colocar alguma coisa dourada. O todo foi feito com arame soldado. Eu nunca tinha soldado nada na vida, então não ficou o trabalho mais maravilhoso do mundo, mas eu achei muito legal. Com a armação pronta, eu fiz uma pocinha de látex e coloquei a estrutura por cima, com um lado do toldo virado pro látex, e cobri com mais um pouquinho. Eu fiz isso em cima de um tapetinho de silicone, porque daí eu consigo destacar o látex e fazer o que eu quiser. Aqui eu aparei o excesso e pintei de verde Shrek, depois coloquei em cima das janelinhas. Aqui eu tô fazendo o caminhozinho de pedras da entrada do Community Center. Eu imprimi esse template em escala e fui moldando bolinhas de biscuit por cima pra fazer algo mais ou menos parecido. E depois eu pintei igualzinho as escadinhas, ao banquinho e tudo mais de pedra nessa maquete. Depois eu colei na base. O vasinho de flor que fica suspenso, eu fiz com uma embalagem de Buscopan. Tinha o formatinho que eu queria, e eu só passei látex nela pra tinta pegar melhor. Mas também podia ter sido Mod Podge, ou cola, sei lá. Eu apliquei a espuminha de vegetação e coloquei uma florzinha de papel. A alça eu fiz de fio de cobre enroladinho pra dar um tchan. Prendi na fachada com um pedacinho de arame dourado. Colei uma pedrinha na base, depois colei a outra pedrinha na base, e esse arbusto que eu fiz com uma bolinha de papel alumínio coberta com o bushes da Woodland Cynics. Me disse se essa cerquinha não é palito de picolé? Cortei no tamanho certinho e alinhei com a ajuda de uma fita crepe, e depois colei com esses pedacinhos na parte de trás. Antes de colar na maquete, eu passei a mesma wash e deixei secar. Colei essa árvore aqui que eu fiz e eu não expliquei como fazer porque o próximo vídeo vai ser sobre isso, então aproveita e ativa o sininho para não perder. E depois eu coloquei os outros detalhes do jardim. Ainda ficou faltando fazer as colunas, e eu fiz com esse palito de 4mm de madeira, no qual eu passei cola e fui grudando palitinhos de dente. Alguns são mais escuros porque eu testei o wash neles, mas eles são palitinhos de dente, acredita em mim. Cortei com a micro retífica fazendo uma diagonal na parte de cima, para encaixar direitinho no telhado, e pintei de marrom escuro. Depois eu passei uma camada de marrom claro com um pincel macio de maquiagem e colei no lugar. Em seguida eu fiz uma pazinha com um desses palitinhos que eu tinha testado o wash e um pouquinho de biscuit, que eu depois pintei de prateado. Colei mais alguns detalhes na maquete e tá pronto o Community Center. Muito obrigada por assistir ao vídeo. Se você gostou, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos. Eu não posto vídeo o tempo todo, então fica tranquilo, eu não vou spamar sua caixa de entrada. Como sempre, se tiver alguma sugestão, deixa aí nos comentários, quem sabe eu consigo fazer. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.